Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, essa treta recente que envolve o Gustavo Lima, a Deolane, você viu, né? O Gustavo Lima teve um mandado de prisão, foi revogado, ele não chegou a ser preso, mas foi por pouco. Se ele tivesse no Brasil, tinha sido preso. A sorte dele, é que ele estava fora do Brasil, lá em Miami, né? A Deolane, ao contrário, passou vários dias na cadeia. E tudo por uma única coisa: divulgação de jogos de azar. Exatamente. Eu queria fazer uma reflexão com você sobre o que leva pessoas milionárias, em alguns casos bilionárias, que não precisam de dinheiro, que já estão com a vida ganha para sempre, inclusive para futuras gerações. O que leva uma pessoa dessa a se envolver com a divulgação de um produto que adoece os brasileiros, que endivida os brasileiros, principalmente os mais pobres, que faz com que esses brasileiros muitas vezes tirem comida da boca para sustentar o vício, que faz mal para o cidadão brasileiro. O que leva uma pessoa que não precisa de dinheiro a aceitar essa grana? Eu faço essa pergunta com muita tranquilidade, porque eu recebo propostas diariamente para divulgar sites de apostas. Às vezes 2, 3 propostas no mesmo dia. Qual que é o meu comportamento? Simplesmente deleto a mensagem, nem respondo, não dou confiança. Eu teria vergonha, não conseguiria dormir à noite se eu tivesse que comprar o pão que eu como com dinheiro que ajuda a prejudicar as pessoas, com dinheiro que afunda as pessoas na doença do vício, na dívida, que empobrece mais a população brasileira. Eu teria vergonha. E por que essas pessoas não têm vergonha? Eu queria fazer essa reflexão com você. Vem comigo que a gente vai pensar junto sobre isso. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português e outros assuntos também. Aquele português que todo mundo entende, você já sabe, né? E ó, já te peço para sentar o dedo no like, para ativar o sininho, para se inscrever no canal, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, também para comentar e compartilhar esse conteúdo com os amigos e, se puder e se quiser, participar do financiamento coletivo, porque é graças a ele que eu consigo fazer esse trabalho aqui e não me vender para jogo de azar. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada pelas pessoas que contribuem. Aqui, inclusive, você pode contribuir quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos entender a dinâmica dessa história, o tamanho do problema que essas apostas online, a máfia das apostas, virou aqui no Brasil. Olha só essa reportagem de ontem, foi publicada no UOL. Beneficiários do Bolsa Família enviaram 3 bilhões para bets em um mês, diz Banco Central. Exatamente. Esse levantamento foi feito pelo Banco Central com base nos PIX que as pessoas mandam para as casas de aposta, para pagar as apostas online. E olha que números preocupantes que mostram isso aqui. 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram 3 bilhões de reais a casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto. Cerca de 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas no Brasil. Isso dá mais de 10% da população brasileira. O total apostado pelos brasileiros em bet em agosto, isso é, não só o pessoal que tem Bolsa Família, mas também o pessoal que não tem, foi de 20,8 bilhões de reais. Desse volume, o Banco Central estima que 15% ficaram com as plataformas de apostas virtuais e o restante foi distribuído aos apostadores como prêmio, ou seja, 15% é o lucro das empresas, porque obviamente a gente mais perde do que ganha. O jogo é feito para a gente perder, senão as empresas não lucrariam, né? Então você ganha um prêmiozinho aqui, aí aposta de novo achando que vai ganhar mais, e aí chega uma hora que você perde tudo. E tem mais, olha só. Para os mais jovens, os aportes, ou seja, o que eles gastam com jogos online, rondam mais ou menos R$100 por mês. Já os mais velhos destinam mensalmente mais de R$3.000 para as plataformas de jogos.
E aí, a gente faz uma conta simples, ó. Matéria do próprio site do governo federal. O governo federal destina 14,25 bilhões para pagamentos do Bolsa Família de agosto a partir dessa sexta-feira. Matéria publicada no dia 18 de agosto, agora passado. 14 bilhões 250 milhões. Desse total, 3 bilhões foi para as bets, foi para as casas de aposta. Isso representa 21% do valor que o governo pagou de Bolsa Família. Ou seja, de cada R$ 5 que um brasileiro recebe do Bolsa Família, foi gasto com casa de apostas. É muita coisa, é assustador esse número. Mercado bilionário de bets tira recursos do consumo e gera crises de dívida e saúde mental do Brasil. Exatamente, os brasileiros estão deixando de comprar um sapato, uma roupa, coisas que geram emprego, né? Produtos que geram emprego, porque existe uma indústria por trás que movimentam a economia. Eles estão deixando de comprar esse tipo de coisa, deixando inclusive de comprar comida ou comprando comidas de marcas inferiores, mais baratas, comendo pior do que antes, para gastar dinheiro com aposta online. Isso é grave, é gravíssimo. Bets já movimentam 100 bilhões no país, esse número é anual, tiram dinheiro do consumo e causam preocupação no varejo. Do total movimentado, entre 40 e 50 bilhões deixam de ser gastos com bens e serviços. Então, assim, também tira dinheiro do lazer, em vez de ir para o cinema, ir para o teatro, ir para um show musical, fazer um passeio, a pessoa gasta ali no celular fazendo aposta e perde esse dinheiro. Se não perdesse, não era gasto, né? Mas ele perde, isso que é o problema. Como eu disse, ele começa sempre ganhando, se anima e aí continua apostando até que perde tudo. E aí quando perde tudo, ele arruma mais um dinheirinho e fala, não, agora eu vou apostar para recuperar o dinheiro que eu perdi. E perde mais dinheiro ainda e isso vira uma bola de neve. Porque o vício em jogo é um troço muito estudado, para lá de estudado, verificado, e a gente sabe que ele existe, ele é muito grave, tão grave quanto o vício em drogas, é o vício em jogo. E isso está acontecendo no Brasil. Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, cita preocupação com bets no país e alerta para a inadimplência. Sabe por quê? Porque tem brasileiro deixando de pagar contas básicas como água e luz para apostar esse dinheiro e está perdendo esse dinheiro das apostas. O governo quer solução contra a dependência por jogos eletrônicos, diz Haddad. Ou seja, já está querendo envolver o Ministério da Saúde em programas de tratamento e de prevenção ao vício nos jogos, porque você não tem como conter essa onda gigantesca de jogos de apostas online. Esse negócio já tomou conta do mercado. Você liga a televisão, é propaganda de bet. Você entra na internet, é propaganda de bet para todo lado. Qualquer coisa que você faça, você encontra uma propaganda de bet. Então, é um mercado que você não consegue conter, principalmente porque ele funciona online, em aplicativos de celular, ou seja, dentro da sua casa é um mini cassino que você está apostando e perdendo dinheiro. E o mais grave disso tudo, olha só. Bets, 86% das pessoas que apostam têm dívida e 64% estão negativadas na Serasa, diz pesquisa. Então, gente que já está com o nome sujo, está apostando numa expectativa de ganhar dinheiro para pagar as dívidas. A pessoa não tem de onde tirar dinheiro para pagar as dívidas, recebe um dinheirinho de alguma coisa, um fundo de garantia, férias, vai lá e aposta numa expectativa, porque vê na propaganda que todo mundo ganha, né? Numa expectativa de que vai ganhar um dinheiro para pagar as dívidas. E aí perde esse pouquinho que tem. E afunda ainda mais nas dívidas. Quando é que começou esse problema no Brasil? Em 2018. Porque antes de 2018, já começaram a pipocar por aqui os primeiros aplicativos, os primeiros sites de apostas online. Esses sites são todos estrangeiros, funcionam as empresas em paraísos fiscais, não pagavam imposto para ninguém e exploravam jogos no mundo inteiro, e eles também chegaram no Brasil. Em 2018, no governo Temer, foi aprovada uma lei que libera as apostas esportivas no Brasil.
mas ainda dependia de uma regulamentação, ou seja, de criar as regras para o funcionamento dessas empresas. O problema é que a partir do momento que essa lei foi aprovada, não é mais crime explorar jogos de azar de apostas esportivas online no Brasil. Então as empresas entraram com tudo no mercado, empresas internacionais entraram com tudo no mercado brasileiro, fazendo propaganda na televisão, contratando garotos propaganda influentes, gente importante, e investiram pesado em marketing, divulgação, sempre dizendo que as pessoas vão ganhar dinheiro. Tem gente que deixa de colocar o dinheiro na poupança para apostar achando que vai ganhar mais do que na poupança. Por aí você imagina o tamanho que é esse problema. Só que durante 4 anos, esse projeto não foi regulamentado. Durante todo o período do governo Bolsonaro, Bolsonaro ficou quieto, deixou o pau comer, deixou as empresas explorarem, crescerem, se agigantarem, sem fazer nada, sem criar uma regra que pudesse, pelo menos, diminuir o tamanho do problema, criar uma norma de funcionamento. Aí agora, em 2023, o Haddad resolveu incorporar essa briga, comprou essa discussão, apresentou um projeto de regulamentação e a Câmara e o Senado aprovaram a regulamentação das apostas esportivas, legalizando os jogos online. Isso gera arrecadação para o governo, mas gera também regras. Por exemplo, pela regulamentação, não se pode pagar jogos online no cartão de crédito, só no Pix. Isso já é uma maneira de proteger o sujeito de não se endividar no cartão de crédito. Ele só consegue gastar aquele dinheiro que ele já tem. É ruim, mas é menos ruim do que se ele pudesse usar o cartão de crédito para fazer aposta. Aí sim ele ia criar uma dívida gigantesca que vira uma bola de neve, que não para de crescer. E aí a gente estaria vendo um problema que já é grande ser muito maior. Mas foi aprovada a regulamentação, ela ia entrar em vigor em janeiro do ano que vem, as empresas têm que se cadastrar, tem que ter sede no Brasil, tem que fazer todo um cadastramento no governo federal, receber uma autorização para a operação, se submeter à fiscalização, senão elas não podem operar. Só que deu tanto problema, surgiu tanto problema por conta disso, que o governo até antecipou esse início da operação de janeiro para outubro agora. A partir do dia 1º de outubro, só vão poder operar no Brasil as empresas de apostas que já se credenciaram no governo federal. Hoje, são mais de 2.000 empresas de apostas no Brasil. Por isso que eu recebo proposta todo dia. Ainda tem muita proposta para chegar, porque são muitas as empresas que exploram isso, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é formato. Lula quer regular bets para conter o endividamento dos mais pobres. Esse foi um dos objetivos do governo. É claro que o outro objetivo também é arrecadar, porque essas empresas ganham bilhões de reais, não pagam imposto para ninguém e era preciso pagar. E outro motivo é justamente que, criando regras, você consegue minimamente conter o avanço dessas empresas em cima de todo mundo. Porque você cria regras para fazer propaganda, você cria regras de pagamento, como essa do cartão de crédito que eu mencionei, e com isso você minimamente, como eu falei, controla o que está acontecendo. Não controla completamente, por quê? Porque é um produto altamente viciante, não tem jeito, mas ao mesmo tempo também é uma realidade, esses jogos estão aí, pelo fato deles serem online, de estarem no celular, você não consegue impedir a existência deles, então você tem que pelo menos criar um mecanismo de fiscalização para tentar controlar um pouco. A Confederação Nacional do Comércio entrou com um processo no STF para tentar barrar, frear os jogos de azar online no Brasil. Ela está, inclusive, questionando que essa lei de regulamentação que foi aprovada no ano passado seria inconstitucional. Por que a Confederação Nacional do Comércio está fazendo isso? Porque ela está percebendo justamente que o dinheiro gasto com bets está afetando o consumo do brasileiro, as compras do brasileiro, as compras de produtos, de serviços e de lazer, e que isso afeta diretamente a economia, porque, como eu disse também no começo, dinheiro que você gasta no comércio gera emprego, dinheiro que você gasta numa prestação de serviço gera emprego, dinheiro que você gasta no lazer, num passeio, no cinema, no teatro,
gera emprego. Dinheiro que você perde para uma casa de aposta não gera nada. Por quê? É tudo no computador, no celular, né? E não tem quase ninguém por trás. É uma estrutura mínima de pessoas, não tem uma indústria por trás, não tem uma enorme geração de empregos. Por outro lado, tem bilhões de reais sendo drenados da economia brasileira. Então a Confederação Nacional de Transporte está tentando, de algum jeito, barrar a legalização das bets no Brasil. O senador Randolph Rodrigues, que é líder do governo na Câmara, protocolou um projeto de lei para proibir a propaganda das casas de apostas esportivas. Porque elas patrocinam times de futebol, elas patrocinam atletas de sucesso, artistas, cantores, atores, patrocinam tudo que você imaginar. Colocam um nome, naming rights, que é o nome em prédios importantes. Daqui a pouco estão dando nome para estádio de futebol, ginásio poliesportivo. E aí o Randolph vai lá e propõe acabar com a propaganda disso, porque a propaganda é justamente aquilo que mais vicia as pessoas, porque a propaganda tenta convencer as pessoas e convence, principalmente aqueles mais simples, de que você está investindo dinheiro, quando na verdade você não está investindo nada, você está apostando é para perder. Foi só ele não, tá? Gleisi Hoffmann, deputada do PT, apresentou um projeto semelhante na Câmara, o Randolph no Senado, e ela na Câmara, também prevendo a proibição das propagandas de bet no Brasil. E aí você também tentaria diminuir um pouco o avanço dessas empresas em cima do bolso do brasileiro. E aí a gente entra naquela questão inicial do vídeo, né? Por que pessoas milionárias que não precisam de dinheiro caem nessa? Entram nessa de divulgar esse tipo de coisa, ajudar o brasileiro a se endividar. Você viu, você acabou de ver o tamanho do problema que isso representa para a economia brasileira e para a saúde mental do brasileiro, né? E aí, olha só, uma das notícias que envolve o Gustavo Lima é essa daqui. Gustavo Lima adquiriu participação de 25% na Vai de Bet. Ele não era só um garoto propaganda. Ele virou sócio da empresa. Está aqui ele fazendo propaganda para a empresa, na fotografia, né? E aí foi acusado de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, de ajudar pessoas procuradas pela justiça a sair do Brasil, por isso que chegou a ter um mandado de prisão que acabou sendo revogado antes que ele fosse efetivamente preso. Mas aí está nessa situação porque está envolvido com as bets. E precisa, vamos combinar que não, né? Olha essa reportagem aqui. Gustavo Lima, cantor, possui patrimônio de 1 bilhão. É casado com modelo e pai de 2 filhos. O cara tem uma carreira artística de extremo sucesso. Um show dele chega a custar mais de 1 milhão de reais. Um show, 1 milhão de reais. É fazendeiro, tem várias fazendas gigantes onde ele cria gado. Tem negócios de tudo quanto é lugar, mora naquele palácio cafona, que é aquela casa que parece uma loja da Havan, uma casa de mais de 30 milhões de reais, tem um jatinho de 300 milhões de reais, tem um iate de 25 milhões de reais, tem carros, que só os carros dele somados são 40 milhões de reais. Eu nem precisaria ficar divulgando esses números, basta esse aqui que está na tela, né? 1 bilhão de reais de patrimônio. O cara tem 30 e poucos anos. Você acha que ele precisa de dinheiro? Se ele parar de trabalhar hoje, até a 5ª geração da família dele, até a 10ª geração da família dele, até os tetranetos dele ou mais, não vão precisar trabalhar, porque estão com a vida ganha e vão continuar ricos, viajando o mundo inteiro, comendo a melhor comida, bebendo a melhor bebida, andando nos melhores carros, gastando dinheiro absurdo. Ele ganha muito mais dinheiro do que ele tem capacidade de gastar, sem se envolver com nenhuma casa de aposta. Então o cara vai lá ainda, se envolve e faz isso. Você acha que tem cabimento? É ganância o nome disso, né? Olha só, Neymar. Site de apostas fecha parceria com Neymar. Neymar está aí fazendo propaganda de uma casa de apostas. Qual que é o patrimônio do Neymar, né? Com fortuna de 4,8 bilhões, família de Neymar tem dívidas que vão de calote em hospital, a boleto atrasado de ar-condicionado.
Tirando essa parte de baixo que fala das dívidas, aí o que importa pra gente é que o cara tem uma fortuna de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Imagina isso aplicado numa poupança simples. Quanto que rende? Né? Muito mais dinheiro do que ele é capaz de gastar. Mas talvez isso se explique justamente por fato dele dar calote no hospital e não pagar um boleto de ar-condicionado. Né? Caráter, tem a ver com caráter, o cara se envolver com casa de apostas. Não precisa de dinheiro. A família dele para sempre não vai precisar de dinheiro. Daqui a 200 anos a família do Neymar ainda vai ter milhões e milhões e milhões, ainda vai ser uma família muito rica, mesmo que ele parasse de ganhar dinheiro hoje. Simplesmente vivesse só com o que tem. Né? Galvão Bueno é o novo embaixador do site de apostas da Bet Nacional. Narrador, famoso, milionário, aliás, quase bilionário também, tá? Beirando 1 bilhão de patrimônio, Galvão Bueno é dono de empresa de bebidas que você já deve ter tomado e não sabia. Outra reportagem que fala sobre isso. Só o salário que ele tinha na Globo, o contrato está acabando agora, está 5 milhões por mês. Ele tem uma empresa de vinhos que também fatura um absurdo. Ele tem negócios para todo lado. 1 bilhão de reais de patrimônio. Para que o cara vai precisar se envolver com bet? Com casa de aposta? Para quê? Que eu fico perguntando. Outras pessoas que tem muita gente que considera ídolo, porque tem um comportamento assim assado, principalmente relacionado a questões de combate ao racismo. Vini Júnior, jogador do Real Madrid. Vini Júnior estreia como embaixador da Bet Nacional. Sabe quanto que o Vini Júnior... Ele tem 24 anos de idade, um jovem. Qual é a fortuna de Vini Júnior, jogador indicado à Bola de Ouro em 2024? Tá aqui, ó. A fortuna dele é estimada em aproximadamente 250 milhões de reais. Ele tem 24 anos e já ganhou 250 milhões de reais. Para que vai se meter com bet? Para que vai ajudar a incentivar os brasileiros mais pobres a ficarem viciados, doentes e endividados? Fico com essa dúvida e não consigo explicar. Como Deolane Bezerra ficou rica? Deolane que foi presa, você ficou sabendo. Saiba qual é o patrimônio estimado da influência e de onde ele vem. Está aqui embaixo, ó. Segundo apurado pela Isto É Gente, patrimônio de Deolane é estimado entre 50 e 100 milhões, com faturamento mensal de 1 a 2 milhões de reais. Uma pessoa que ganha 1 milhão de reais por mês precisa de dinheiro, de mais dinheiro, precisa se meter com bet? Fala para mim. Né? E aí, você viu que eles não têm ideologia, vai da esquerda para a direita, qualquer um, Deolane que é petista, Gustavo Lima que é bolsonarista, Galvão Bueno que eu não sei o que é, mas certamente de esquerda não é. Aí tem outro sujeito aqui bastante conhecido, também uma figura conhecida do espectro político de esquerda, Felipe Neto, fez propaganda de mais uma casa de apostas. E o patrimônio do Felipe Neto? Você vai ficar de queixo caído com o valor da fortuna do Felipe Neto. Olha se não é para assustar. O cara ganha por ano 65 milhões de reais. Isso dá mais de 5 milhões de reais por mês. Isso só com divulgação do YouTube, o AdSense, essa propagandinha que aparece aqui no começo e às vezes no meio do vídeo para você. Tá? Ele tem uma fortuna estimada, está aqui mais para baixo, em 200 milhões de reais, porque ele também é empresário, tem outros investimentos, fora o fato dele ser youtuber. Então ele investe em outras coisas, tem uma empresa que administra a carreira de youtubers. Enfim, o cara tem uma grana preta, 200 milhões de reais, ele tem 30 e poucos anos também. Vê se tem cabimento se envolver com propaganda de apostas. Pelo menos o Felipe Neto foi o único que disse que se arrependeu, parou. Felipe Neto soube ter divulgado bets. Pior erro da minha vida. Ele, inclusive, agora está encampando uma campanha contra as apostas online, os jogos, essas bets, jogo do tigrinho, essas coisas. Pelo menos ele abraçou a causa de combater isso, cometeu um erro, mas se arrependeu e está agindo para consertar. Não vai apagar o erro,
mas pelo menos diminui um pouco o dano que ele já causou para as pessoas. Então, eu queria muito que você comentasse aqui embaixo o que você acha. É ganância mesmo? As pessoas perdem a noção, quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro querem. Como é que essas pessoas colocam a cabeça no travesseiro e dormem à noite sabendo que estão ajudando a enganar milhões e milhões de brasileiros? Estão tirando comida da mesa de criança pobre, porque o pai está viciado em jogo, a mãe está viciada em jogo. Tem gente que já vendeu casa, tem gente que já vendeu, que perdeu todo o fundo de garantia, tem gente que está endividado até não ter mais jeito, porque isso é um vício, é uma doença. E essa doença acomete milhões de brasileiros e cada dia que passa, esse número aumenta. Ao todo, mais de 50 milhões de brasileiros já apostaram pelo menos uma vez. Isso dá 1 a cada 4 brasileiros. Então, essa ganância tem que parar. Essas pessoas, eu podia falar um monte de nomes aqui, esse vídeo não ia acabar, tá? Tem Ludmilla, tem Seu Jorge, tem que são artistas da música, tem uma série de outros atletas, tem atletas olímpicos que ganharam medalha de ouro, que estão fazendo propaganda de casa de aposta. Tem gente demais, gente que realmente não precisa de dinheiro. O Seu Jorge anda de Lamborghini para cima e para baixo. O Seu Jorge é um cantor milionário, não precisa mais de dinheiro, já acumulou uma fortuna que poderia parar de trabalhar hoje e ia continuar vivendo rico para o resto da vida. E está lá, fazendo propaganda de casa de apostas. Essa ganância do brasileiro, e não acontece só aqui no Brasil, mas a gente está falando do Brasil, essa ganância do brasileiro milionário é o que faz com que cada dia mais os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres. Porque ninguém pensa no mal que está fazendo para o outro. Todo mundo só quer o meu primeiro, quer é grana, não importa se o que eu já tenho é suficiente, não importa se eu não preciso ganhar mais, eu quero ganhar mais. Com isso, a gente vai afundando cada vez mais e vai se tornando um país de pessoas doentes e endividadas, graças a esse mal que são as casas de apostas online. Eu fico por aqui, queria deixar essa reflexão com você e queria pedir para você comentar no vídeo e mais. Queria pedir também para você participar do nosso grupo de WhatsApp, que agora eu também tenho um grupo de WhatsApp, deixa aqui o link na descrição com o convite para você entrar no grupo e a gente poder trocar ideia lá, mandar conteúdos por lá para você espalhar pelos grupos da família, principalmente que tem aquele tio bolsominion que precisa ouvir umas verdades de vez em quando. Você pode pegar esses conteúdos lá e disparar para os seus amigos e para o seu grupo da família. Participa do grupo de WhatsApp e vem comigo nessa. Vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, se ampliar para divulgar conhecimento, divulgar coisas boas, divulgar coisas que sejam benéficas e não que adoeçam o brasileiro. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento. Um abração. Tchau.